Uma americana desaparece misteriosamente enquanto estava turistando em Istambul. Depois de uma longa investigação da polícia turca com a ajuda do FBI, ela finalmente é encontrada. E o que aconteceu com ela é inacreditável. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu tô trazendo para vocês também um caso que foi muito falado aí nas mídias, principalmente porque era uma turista que estava desaparecida aqui na Turquia. Casos de turistas desaparecidos aqui no país é raro, tá? Então para você que tá vindo para cá, não precisa se preocupar, fala, ai meu Deus, assisti aquele vídeo da Gisele, né, tem turistas desaparecendo por lá. Não, é muito raro, mas nós vamos falar mais sobre isso no final desse vídeo, tá? Para não ficar muito longo, eu já vou começar logo com a história, porque nós temos muitos detalhes aqui para trazer para vocês. Então, essa americana que desapareceu em 2013 se chamava Sarai Sierra. Ela tinha 33 anos de idade, ela era casada com o Steven e eles estavam juntos já há 14 anos. Eles tinham 2 filhos, um filho de 9 anos e o outro de 11. Bom, então a Sarai, ela morava lá nos Estados Unidos, né? Ela tinha uma vida simples nos Estados Unidos, tá? Eles estavam ali batalhando, né, para construir a vida juntos, os dois, ela e o Steven. E ela estava estudando fotografia e também ela era fascinada pela arquitetura de Istambul. Então ela economizou bastante dinheiro para fazer essa viagem e ela tinha combinado com uma amiga dela para ir junto. As duas iriam nas férias da faculdade. Mas essa amiga acaba desistindo em cima da hora porque ela estava desempregada, não tinha dinheiro e tal. E a Sarai decide então ir sozinha para essa viagem. E ela então sai de Nova York no dia 7 de janeiro de 2013. Ela vai para Istambul, fica um breve período de tempo lá. Depois ela vai para Amsterdã e de Amsterdã ela retorna para Istambul. E estava marcada a viagem dela de retorno para os Estados Unidos no dia 25 de janeiro. E essa rota que ela fez, ela vai aí criar algumas suspeitas na cabeça da polícia, tá? Por ela ter ido para Istambul, ido para Amsterdã e voltado para Istambul. Ela tinha muito pouco dinheiro para fazer essa viagem. Na verdade, o marido dela conta que ela foi somente com $400 no bolso para ficar então lá do dia 7 de janeiro até o dia 25, né? Então, estava tudo ali com o dinheirinho contado. Então, em Istambul, ela se hospeda num apartamento bem simples. É esse da foto aqui que vocês estão vendo. Essa flecha está apontando exatamente para a porta do apartamento onde ela estava hospedada. Então, quando ela chega em Istambul, ela se encontra com um homem que ela conheceu na internet, um turco que se chama Taylan. Então, logo depois, ela vai para Amsterdã, volta para a Turquia novamente e estaria marcado para se encontrar com esse turco no dia 21 de janeiro. E todo esse período da viagem aí que ela fez, ela se comunicava constantemente com o marido dela e com os filhos que estavam lá nos Estados Unidos. Todos os dias eles se comunicavam por mensagens. E ela decide então trocar a passagem de volta, que estava marcada então para o dia 25 de janeiro, ela troca para voltar antes, para o dia 22 de janeiro. Mas no dia 21, ela envia uma mensagem para a família falando, olha, amanhã eu estarei em casa. E aí? Então parecia que estava tudo normal, né? E também eles conseguiram descobrir que ela estava marcada para se encontrar com o mesmo turco que ela se encontrou no primeiro dia lá. Mas nesse dia 21 de janeiro, então, um dia antes que estava marcado para ela voltar para casa, ela simplesmente desaparece, não é encontrada em lugar nenhum. Na verdade, eles só ficam sabendo do desaparecimento dela no dia seguinte, porque estava marcado então para ela voltar, né, para casa no dia 22. O marido dela estava em casa com as crianças lá nos Estados Unidos, esperando ela voltar do voo dela. Então ela não voltava, e ele falou, vou ligar, né, para o aeroporto, para a companhia aérea, para ver, né, se ela chegou, se ela está por lá, se aconteceu alguma coisa. Assim que ele liga para a companhia aérea, então a companhia avisa que não, essa pessoa ela não embarcou no voo de volta. Então, o marido desesperado já entra em contato, claro, com a polícia dos Estados Unidos, que entra em contato com a polícia turca. A polícia turca, então, vai até esse apartamento lá onde ela tinha alugado e quando eles entram lá, ela não estava, né, no apartamento, mas dentro, então, desse quarto lá, tinha a mala dela de viagem com todas as roupas, tinha o carregador do celular dela,
o passaporte e também o cartão do seguro de saúde. O que é muito estranho, porque, né, são itens muito importantes para você estar carregando ali no dia a dia. Então, ali eles perceberam que realmente tinha algo de errado. Bom, a polícia pergunta então para o dono desse apartamento quando foi a última vez que ele viu ela. Ele falou que foi no dia 20, um dia antes dela desaparecer. O marido também informa a polícia que os itens que estavam faltando ali das coisas dela era o telefone e também o iPad que ela tinha. O que também acionou outro alerta lá da polícia, pensando, mas ela não era fotógrafa? Então ela não tinha uma câmera fotográfica também carregando com ela? Não, ela não tinha câmera, tá? Bom, logo depois disso, então, é claro que a polícia turca forma uma força-tarefa, assim, muito grande, porque realmente é muito raro turistas estarem desaparecendo aqui. E também vamos falar que é muito feio para o país, né? Porque Istambul é ali um ponto turístico muito grande. Estar desaparecida uma americana aqui é algo muito sério. Fora isso também, o próprio FBI mandou também o seu pessoal para cá para se juntar com a polícia turca para fazer essa investigação, então. E também nesses próximos dias, o marido dela e o irmão do marido vão então viajar para a Turquia para também ficar aqui e acompanhar as investigações. E o que a polícia começa a fazer? Bom, de imediato, então, eles começam, claro, a analisar as câmeras de segurança. Eles analisam mais de 500 câmeras de segurança que tinham ali nas proximidades. Eles conseguiram visualizar que naquele dia que ela desapareceu, ela estava num shopping, na praça de alimentação, comendo lá tranquila e sozinha. Eles acompanham ela também saindo desse shopping, escada rolante, lá fora, né? E começam a tentar ver o caminho que ela fez, começam a pegar outras câmeras de loja e tal, mas teve lugares que eles meio que perderam de vista ela. E uma coisa também que aconteceu aqui nesse meio tempo é que ela iria se encontrar com o turco, lembra? Nesse dia que ela desapareceu, ela iria se encontrar com ele ali nas proximidades da Torre de Gálata e eles então chamaram esse turco para, né, dar o seu depoimento e ele falou que sim, ele esperou ela lá no encontro, mas ela nunca apareceu. E agora entra uma confusão muito grande aqui que deu na mídia, porque eles descobriram que ela talvez estivesse ali traindo o marido dela com esse turco ali. Porque eles conseguiram, então, eu acredito que foi no próprio direct dela, né, do Instagram. Aliás, a conta do Instagram dela continua aberta até hoje e é acessada pela família. Então, eu acredito que o próprio marido dela deveria ter a senha, né? Não sei. E logo que a mídia, então, foi para conversar com ele, né, para saber, a mulher estava te traindo e tal. Ele teve uma atitude, assim, louvável, sabe? Eu achei ótimo o que ele falou. Ele falou algo do tipo, olha, eu tô procurando a minha mulher está desaparecida, eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu com ela. É isso o que importa agora. O restante eu não vou discutir com vocês, eu vou discutir com a polícia. Para eles que eu preciso dar informação. Para vocês, só procurem a minha mulher. É isso que eu quero. E não vamos mais falar sobre isso. E ali fechou-se o assunto, então, e essas informações, então, não foram ali vazadas, né? Ficaram tudo ali entre a polícia e ele. Bom, o que aconteceu ou não aconteceu também não importa, né? A gente não pode julgar a vítima, tá? Em hipótese alguma. Porque essa história é muito mais cabeluda do que vocês imaginam, tá? Isso aqui nunca, jamais foi culpa dela. Bom, assim que eles chamaram esse turco, então, eles meio que descartaram ali que ele tivesse alguma coisa a ver com isso. E a polícia, então, além de estar investigando as câmeras de segurança ali das proximidades onde ela estava no dia que ela desapareceu, eles começaram a investigar também as câmeras do aeroporto, a chegada dela no aeroporto de Istambul e tal, a saída e assim vai. Por que eles fizeram isso? Primeiro, eles acharam muito estranho que uma fotógrafa não carregasse uma câmera fotográfica e segundo, por causa do itinerário dela, né? Ela foi então para a Turquia, foi para Amsterdã e voltou para a Turquia novamente, o que na cabeça deles era meio, né, curioso. Então, de repente, eles acharam na época que ela talvez estaria então carregando substâncias ilícitas para entrar aqui na Turquia. Mas essa hipótese aqui foi totalmente descartada depois que eles encontraram ela, tá? Então a gente esquece isso aqui, ela não era esse tipo de pessoa.
ela só estava aqui querendo se divertir mesmo. Então a polícia continua as investigações, demorou muito tempo, tá? Quase 2 semanas ali. Eles chamaram várias pessoas para depor, aproximadamente 11 pessoas foram chamadas, inclusive 2 mulheres que estavam ali em contato com ela nas redes sociais e que eles souberam ali de testemunhas que talvez estivessem conversando. Mas essas pessoas aqui não levaram a polícia em nada, na verdade. Bom, investigando ali também o Instagram dela e o estilo de fotos que ela tirava, os policiais viram que, e dá para ver, vocês verem no Instagram dela também, visitem o Instagram dela depois, eu vou deixar aqui nos comentários destacado para vocês, tá? Quem quiser visitar lá. Dá para ver no Instagram que ela gostava muito de tirar fotos de trem e de trilhos, né? E então tem uns trilhos que passam ali perto das muralhas de Istambul, e também pelas câmeras de segurança eles viram que ela estava próxima àquele lugar ali, aquele bairro, no dia que ela desapareceu. Então os policiais começaram a procurar ali no trilho. E então, no dia 2 de fevereiro de 2013, um dos policiais ali, né, procurando, sem esperança, na verdade, ele estava, sabe? Então eles falaram que acidentalmente ele então encontrou os restos da Sarai. Então ela estava em uma, tipo de uma caverna, assim, sabe, um buraco, que eu vou dizer, ali nas muralhas antigas de Istambul, que fica no bairro Sarayburnu. E como que ela foi encontrada? Bom, tinham então cobertores em cima dela e tinha uns pedaços de madeira assim também. Ela estava somente de camiseta e calcinha. O iPad e o telefone dela não estavam no local, tá? Não foram localizados. E no corpo ela tinha ainda uma corrente de ouro. Tinha também um bracelete e um anel, o que indica que a pessoa que fez isso não fez para roubar ela, na verdade, né? As unhas dela estavam quebradas, que significa que ela lutou muito para sobreviver. Ela tinha muitos machucados, principalmente no tronco, na parte direita do quadril, no queixo, na cabeça, e a causa da morte foi uma batida na cabeça com algum objeto. Bom, e de princípio, então, a polícia já apurou que não foi ali o local onde tudo aconteceu. Provavelmente ela foi arrastada para lá. A polícia então traz cães farejadores e vários equipamentos para olhar o local em volta e tentar encontrar, né, onde que estava o objeto ali que tirou a vida dela, ou mais pistas sobre o que aconteceu. E então, um pouco mais longe, eles conseguiram realmente encontrar um tijolo e estava cheio de sangue esse tijolo, né? Então acredito que esse que foi o tijolo que tirou mesmo realmente a vida dela. Eles retiraram o material genético que foi encontrado embaixo das unhas dela, tinham pontos de cigarro também ali no local e tinha também um sangue no peito dela que não pertencia a ela, tá? E tinha material genético também no cobertor que estava sobre o corpo dela, e eles analisando ali aquelas amostras, eles conseguiram descobrir que todas essas amostras, inclusive o sangue que estava no peito dela, pertenciam a um homem. Uma pessoa do sexo masculino. Então, uma única pessoa que fez aquela atrocidade com ela. Além disso também, e agora o mais chocante de tudo, é que foi encontrado sêmen no chale que estava assim no pescoço dela e perto do sutiã também. Bom, ela não foi abusada, isso foi comprovado depois, então, analisando, ela não tinha nenhum sinal de abuso no corpo. Mas o que eles acreditam que aconteceu foi que a pessoa que fez essa atrocidade com ela, então retirou ali as calças, né? Por isso que ela estava só de calcinha, e se satisfez ali em cima do corpo dela. Se é que vocês entendem o que esse monstro fez com essa mulher. Bom, essas calças dela também não foram encontradas, tá? Era só ela que estava ali, o restante dos pertences tinham todos desaparecido. Depois que foram concluídas as investigações ali no local, a polícia turca fecha aquele buraco onde ela foi encontrada. Eles colocaram essa porta aqui de ferro para evitar então que os curiosos entrassem ali, porque esse caso foi muito midiático mesmo, não só aqui na Turquia, mas nos Estados Unidos também, né? Era a BBC News, era a CNN, toda hora falando sobre o assunto. Então, muita gente estava andando por ali, fecharam o local. Sobre os restos dela, lembra que a família dela era uma família simples, né, de batalhadores lá, então eles fizeram uma campanha no próprio Instagram dela,
pedindo para as pessoas que quisessem comprar as fotos dela. Eles colocaram no outro site, venderam várias fotos e conseguiram arrecadar o dinheiro para levar então os restos dela de volta para os Estados Unidos. Bom, então agora começa a caçada para conseguir descobrir quem que fez essa atrocidade ali com ela. Lembrando que o FBI continuava aqui na Turquia ajudando nas investigações também, tá? Então, eles chamaram 21 pessoas para coletar também amostras lá, para comparar com as amostras que foram encontradas na cena. E também, ao mesmo tempo, eles conseguiram descobrir que tinha um morador de rua que morava ali nas proximidades da onde ela foi encontrada. Bom, esse morador de rua tinha uma irmã ainda viva, que morava então com o marido dela, né? Então, comparadas as amostras de DNA ali com a família, né, dele, no caso com a irmã, foi positivo. Então, eles já tinham ali quem que fez essa atrocidade. Agora nós vamos falar sobre esse monstro. Bom, o nome desse homem, então, é Ziya Taşalı, também conhecido como Laz Ziya. Ele tinha 46 anos quando aconteceu, usuário de substâncias ilícitas, um morador de rua que já tinha uma ficha criminal. Em 1985 ele foi preso por posse ilegal de arma e em 1987 por roubo também. Então, ele vivia ali nas proximidades, era assim questão de metros, vivia nesse buraco aqui que vocês estão vendo, nesse meio de colchão ali, que ele fechava a porta, enfim. Mas então, quando a polícia foi procurar por ele, é claro que não encontrou. Bom, a polícia investigando também, como eles já sabiam o local onde tudo aconteceu, eles então entraram em contato com as companhias de trem que passavam ali, né? E realmente no dia que aconteceu, aproximadamente 2 horas da tarde, gente, isso foi à luz do dia, tá? Foi à luz do dia. Passou um trem por ali e ele tinha realmente uma câmera de segurança. Essa foto que vocês estão vendo aqui, as imagens são muito ruins, infelizmente, mas eles conseguiram identificar que essa câmera então capturou os dois brigando do lado da linha do trem. Então estava ali o Ziya e a Saray também. Infelizmente, então, essas são as últimas imagens da Saray viva. Mas então a polícia procurando pelo Ziya, mas não conseguiu encontrar ele em lugar nenhum. Entraram em contato com outras testemunhas que ali, né, viam o Ziya, ali, lojistas que trabalhavam ali na região, que viam ele todos os dias. E 2 das testemunhas falaram que viram ele naquele dia mesmo, 21 de janeiro, o dia que aconteceu tudo, e viu que ele estava com arranhões nos braços. Teve ainda uma terceira testemunha que falou que, além dos arranhões nos braços, ele tinha no rosto também, e que ele chegou a falar com o Ziya naquele dia. E falou, o que aconteceu? O que com o teu rosto? Está machucado? Tá tudo bem? E o Ziya falou, não, eu caí ali no mato e tal, me arranhei nos arbustos. Então agora começa a caçada aqui pelo Ziya. Bom, a polícia junto com o FBI consegue então descobrir que ele conseguiu lá fugir e foi parar lá na Síria. Bom, como vocês sabem, os casos que eu trago aqui no canal são sempre casos solucionados, então nós já temos até a sentença desse caso, assiste até o final para vocês ficarem sabendo. E temos também a confissão do Ziya de como tudo aconteceu. Mas agora, então, eu vou entrar com um depoimento que ele vai dar depois, né, que ele vai ser pego, sobre como que ele conseguiu fugir da polícia, como que ele chegou na Síria sem ser descoberto, então. Então, o Ziya conta que logo depois ele foi em um café e estava assistindo o jornal, né, nesse café, e ele viu, então, que estavam procurando a americana desaparecida. E ali ele já começou a ficar desesperado, porque ele falou que ele não sabia que ela era americana, ele achou que ela fosse turca. Eu achei muito curioso essa parte aqui da entrevista dele. Aliás, a entrevista dele dá para se encontrar facilmente no YouTube, tá? Mas eu achei muito curioso, porque na minha visão, quando eu assisti a entrevista, parece que ele falou, tudo bem, se fosse uma turca tava tudo bem, né? Mas, puxa, é uma americana, então, pelo amor de Deus, o povo vai me matar. Aquele desespero, sabe, por ser turista. Mas, enfim, então ele fala que ele continua morando lá naquele buraco ali perto e todos os dias, durante essas quase 2 semanas ali até encontrarem ela, ele vai lá no local para verificar ali, para olhar como que ela tá. Bom, depois de passado, então, no dia que eles encontram, ele está nesse mesmo café, assistindo essa mesma TV, o mesmo jornal, e ele vê que eles, então, encontraram a Saray. E daí ele conta que ele ficou desesperado
E na vida dele inteira, ele morava ali em Istambul, né? Mas ele tinha ido até no máximo em Ankara. Ele não tinha viajado para a Turquia, né? Para os lados e tal, mais longe. E ele decidiu então ir para a Síria. Ele pega um ônibus e usa uma identidade falsa para pegar esse ônibus e vai então de várias cidades e vai até Hatay, que fica ali na fronteira da Síria. Ali então ele consegue, conversando com algumas pessoas e tal, aquele esquema que a gente já conhece, né? Ele consegue, então, ir atravessar a fronteira, se eu não me engano, não foi exatamente de Hatay, mas foi de um vilarejo ali vizinho, sabe, da fronteira, e ele foi andando até a Síria e cruzou a fronteira, então, ilegalmente, tá? Quando ele chega na Síria, esse doido aqui do Ziya, o que que ele faz? Ele vai e se junta às forças armadas da oposição. Lembrando que nessa época de 2013, eu não tenho certeza se tinham tropas turcas lá, tá? Porque de vez em quando o próprio governo da Turquia coloca tropas turcas ali na fronteira, né? Para defender, né? Para que o povo não venha machucar os turcos, então. Então, o Ziya, ele não se juntou às tropas turcas, tá? Porque ele é turco. Não, ele foi lá e se juntou junto com os sírios para lutar lá junto com a oposição. E ele até vai para um conflito, ele chega a ser baleado nesse conflito na perna esquerda, fica 10 dias no hospital e logo depois, então, nesse meio tempo ali, que ele estava lá na Síria, o próprio FBI e a própria polícia turca recebeu, então, informações ali confidenciais de que o Ziya já estava lá dentro. O próprio exército da Síria que deu de volta o Ziya para os turcos, tá? Então o Ziya conta que ele fica aqueles 10 dias no hospital e daí eles colocam ele dentro de um carro e então vão cruzar a fronteira. Logo que ele chega na fronteira, então ele é capturado. Ele foi preso então em março de 2013. Então tudo aconteceu no dia 21 de janeiro, dia 2 de fevereiro foi encontrada ela e já em março ele já estava preso. Não passou muito tempo, mas foi ali um mês e pouquinho que ele ficou lá na Síria, na loucura dele, né? Você está achando minhas histórias aqui malucas? Quer saber mais histórias aqui sobre a Turquia, sobre casos que chocaram a Turquia? Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? E lembrando que toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. E não esquece de ativar o sininho também para que o YouTube avise você assim que eu solte um vídeo novo, tá bom? Então agora nós vamos para a confissão do Ziya. E agora vocês não vão nem acreditar, gente, por que esse monstro fez isso. Mas vamos lá. Bom, a polícia então acredita que no dia que aconteceu, a Saray estava ali então passeando por Istambul, tirando fotos da muralha, se encaminhando de repente para se encontrar lá com o turco que ela combinou de se encontrar lá na Torre de Gálata, que ela nunca apareceu, mas de repente então no caminho ela decidiu ir tirar fotos ali do trilho de trem, porque subindo nessa muralha aqui, onde ela foi encontrada ali, tem um morrinho, né? E ali para trás, então, fica o trilho de trem. O Ziya, então, conta que ele estava sentado do lado do trilho e ele estava bebendo desde as 9 horas da manhã e estava também usando substâncias ilícitas, essas substâncias que a gente conhece, que muitos moradores de rua usam, sabe? Essas coisas mais pesadas. Cola, essas coisas assim. Bom, então ele estava muito louco lá, alterado, e ele fala que ele viu ela tirando as fotos ali do trilho, e ele se levanta então e vai ao encontro dela e quer beijar ela. Olha que louco, gente. Ele tenta beijar ela e ela, claro que resiste, né? Então começa a bater nele. Nessa briga ali que eles tiveram perto do trilho, ela pega o telefone celular dela e dá na cara dele, no nariz. E o nariz dele começa a sangrar. Isso também pode explicar o sangue que foi encontrado dele no peito dela, né? Então ele fala que o nariz dele começou a sangrar muito, ele ficou mais irritado, começou a bater mais nela, ela tentava fugir. Essa briga foi do trilho e foi andando assim metros, sabe? Os dois se batendo. E ele conta que ela começou a pegar pedras no chão para bater nele. E daí ele ficou mais irritado ainda, e então ele pegou mais pedras e começou a bater nela. Ele conta que essa briga ali entre os dois durou aproximadamente 30 minutos e que eles andaram muitos metros, né? E então, no final das contas, ele fala que ele viu que ele bateu muito forte nela e ele viu então que ela tinha
parado de se mexer e que provavelmente ela teria perdido a vida. Ele fala que então que ele pega ela e arrasta para esse buraco ali que tinha na muralha e deixa ela ali e volta então para a casa dele, que ficava em alguns metros de distância. No dia seguinte, então, ele fala que ele vai lá e vê que realmente ela não estava mais com vida. Ele pega 2 cobertores e cobre ela também com madeiras. E ele fala que ele pegou as roupas dela e colocou tudo em uma sacola. E essa sacola com as roupas ele joga numa lata de lixo qualquer. E o telefone dela e o iPad ele joga no mar. Bom, a gente acredita que não, tá? A polícia acredita que ele tenha vendido todos esses itens, tá? Mas enfim, foi isso que ele falou ali que ele fez. E ele afirma que ele jamais abusou dela. Não dá pra acreditar muito nesse cara aqui, tá? Mas enfim, foi essa confissão desse monstro aqui. E agora então, para finalizar o vídeo, eu vou trazer a sentença dele. Bom, no dia 24 de junho de 2014, então, sai a sentença do Ziya. Ele foi condenado à prisão perpétua e teve também um adicional de 8 anos e 4 meses por roubo e por abuso também. Apesar de que não foi comprovado que ela tenha sido abusada lá, só pela questão do sêmen e pela questão de que ele mesmo falou que ele tinha tentado beijar ela, o juiz também decidiu colocar esse adicional na sentença dele. E depois que o caso é fechado, então, ele vai para o Supremo também, né? A decisão do Supremo saiu no dia 21 de março de 2019. Eles continuaram, então, com a prisão perpétua e adicionaram ainda mais para a questão do roubo e do abuso, tá? Eles colocaram, então, um adicional de 11 anos e 8 meses. Aumentaram, então, um pouco mais a pena dele. E aqui uma coisa que curiosa aqui que eu vou explicar para vocês, por que eles aumentaram ali, né, esse adicional, já que ele tem uma prisão perpétua. Bom, a prisão perpétua que ele pegou aqui não é a agravada, tá? Que daí sim seria a sentença máxima aqui do governo turco. Essa prisão perpétua, ele tem direito, como outros presos normais, à redução de pena. Então, ele ficaria um período de 30 a 40 anos no máximo preso, tá? Como mais ou menos funciona no Brasil. A prisão perpétua, tá? Agravada é outra coisa. Então, poderia ter a redução de pena, por isso que eles aumentaram ali o roubo e o abuso para conseguir deixar ele o máximo possível lá. Mas eu acredito que esse cara aí, ele já tá com não sei quantos anos que ele tá agora, mas eu acredito que ele não sai mais de lá com vida não. Esperamos que não, né? Bom, agora deixa eu dar os updates da família dela, então. O Steven, ele se casou logo em seguida, foi em 2014, ele se casou com uma outra mulher que também tem um filho, que é mais ou menos da mesma idade dos filhos da Sarai. Eu assisti a uma entrevista com todos eles juntos, é uma entrevista muito emocionante, assim, sabe? E é muito bonito de ver a união de todos eles. O menininho mais novo, ele fala bastante na entrevista, chama a nova mãe de mãe também, e o novo irmão de irmão, e fala que eles estão bem, né? Que eles seguiram a vida. Eu acredito que talvez essas crianças sejam muito pequenas, vão entender realmente o que aconteceu com a mãe deles mais, né, na sua vida adulta, né? Não dá para se estar bem, mas eu fiquei feliz de ver que a vida deles assim continua, né? Apesar do pesadelo que eles passaram aí na vida, né? Tudo isso que aconteceu aqui na Turquia. Bom, e sobre essa questão aí de turistas desaparecerem aqui na Turquia, realmente é muito raro, mas muito raro mesmo, tá? Em outros países o índice aí de turistas que desaparecem é muito maior, mas não deixa de acontecer também, né? Istambul é uma cidade um pouco mais, você tem que ficar mais ligado, sabe? Porque é uma cidade grande, né? Aqui na Capadócia, onde eu vivo, as coisas são muito mais tranquilas, mas para todo mundo que está vindo para cá, não deixe de visitar a Turquia, que a Turquia é um país magnífico, é lindo, mas a questão é, gente, que hoje em dia o perigo está no mundo inteiro. Qualquer viagem que você faça, seja qualquer país, seja o país que você considera o país mais seguro do mundo, sempre esteja atento, sempre. Se possível, contrate um guia para estar levando você nos lugares se você estiver sozinho,
Ou então, melhor ainda, venha acompanhado, traga, né, mais amigos junto com você. Nunca ande sozinho, mesmo que seja o país mais seguro do mundo. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Essa história de hoje, então, não esquece de curtir o vídeo. Se você não curtiu, por favor, me ajuda bastante na divulgação e principalmente compartilha esse vídeo para mais pessoas chegarem aqui no canal também. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.